Aí, começamos. Então, seja muito bem-vinda, sejam muito bem-vindos ao nosso workshop sobre emoções financeiras, destravando a prosperidade. Primeiro de tudo, por que eu planejei fazer esse workshop? Assim como a maioria dos cidadãos brasileiros, eu, Jéssica, junto com meu esposo, nós nos encontramos aí durante um período, algum tempo atrás, né? A gente se encontrou num período de muita escassez. Muita escassez. A gente chegou numa dívida muito grande, de 5 dígitos. Eu sempre falo que a gente depois conseguiu virar essa balança, mas não é a realidade da maioria dos brasileiros. Por quê? Porque nem todo mundo consegue destravar os bloqueios para receber a sua própria prosperidade. E esses bloqueios, eles são emocionais. Eu venho ao longo, né, dos dias aí, eu venho atendendo algumas pessoas e conversando com algumas pessoas que dizem muito assim, ó, o meu problema não é organização financeira, meu problema é falta de dinheiro, eu preciso ganhar mais no meu trabalho, né? Então, ok, se você acha que você precisa ganhar mais no seu trabalho, o que está faltando para você agregar mais valor àquilo que você faz? Como que você coloca valor no seu trabalho? Como que você coloca preço no seu trabalho? Será que você não está trocando muito favor? Será que você não está cobrando a menos que a maioria das pessoas para tentar ter uma vantagem, né, em relação à sua concorrência? Eu conheço pessoas aqui que fazem simplesmente uma prostituição do próprio trabalho. E aí elas acabam empobrecendo. Elas trabalham mais, mas elas ganham menos. Por quê? Colocam um preço abaixo para poder vender o trabalho, né? E aí pegar clientes, inclusive, de outras pessoas. Porém, entretanto, a pessoa trabalha e sente que não prospera. Por quê? Porque ela não dá o valor devido ao seu trabalho. Ela simplesmente cobra abaixo, né? Então, se realmente acredita que seu problema é falta de dinheiro porque você deveria ganhar mais, eu sempre aconselho olhar por esse lado. Então, começa a agregar valor ao trabalho que você faz. Cobra mais, cobra por hora, cobra pelo tipo de trabalho que você faz, porque ninguém faz um trabalho igual ao outro. Principalmente se você trabalhar com amor. Se você trabalha com amor, você faz um trabalho muito bom e você pode pôr o preço que você quiser. Quem vê que você faz bem feito vai pagar o preço que você cobrar. É um trabalho garantido. Agora, quando a gente fala de uma pessoa, ou né, a maioria das pessoas hoje no nosso país que se encontram em endividamento, que quase todo mundo já teve ou tem o nome no Serasa. Qual que é o grande X da questão? Nós somos ensinados, desde pequenos, a gastar o nosso dinheiro de forma errada e a crer que as coisas em relação ao dinheiro, elas funcionam de uma determinada maneira. Então, o que nós vamos olhar hoje é esse aspecto. Não é o aspecto da valorização do trabalho. É o aspecto da sua organização emocional, da sua organização mental, que te leva a manusear, a se relacionar com o dinheiro da forma como você se relaciona. Prosperidade não tem a ver só com dinheiro. Prosperidade tem a ver com caminhos abertos, tem a ver com você ter tudo aquilo que você precisa na hora que você precisa. Só que aqui nós vamos falar essencialmente sobre dinheiro, porque o dinheiro é a ferramenta de troca mais utilizada e sobre a qual se tem mais crenças limitantes e bloqueios emocionais, que as pessoas têm bloqueios emocionais. As pessoas, elas aceitam muitas vezes caridade, elas aceitam doação, elas aceitam presentes, mas elas têm dificuldade em aceitar o dinheiro na vida delas. Então, esse workshop, ele é voltado para esse aspecto, para olhar para isso. Bom, quem sou eu e por que estamos aqui? Bom, como vocês já sabem, meu nome é Jéssica, eu sou formada em Direito, sou pós-graduada em Constelações Sistêmicas Integradas e também sou terapeuta. Atualmente também atuo como terapeuta e mentora na área de relacionamentos em geral. Por que em geral? Porque a gente não só se relaciona de forma afetiva, nós nos relacionamos com tudo o tempo todo. Então, relacionamento, como que eu me relaciono no meu ambiente de trabalho? Como que eu me relaciono com a minha família?
como que eu me relaciono com a comida que eu como, né? Como que eu me relaciono afetivamente ou com o dinheiro. Então, essa é uma das especialidades da minha área, na qual eu venho trabalhando já há algum tempo. Qual que é o objetivo desse workshop? Cadê? Perdi. Aqui. Qual o objetivo desse workshop? Hoje, nós compreendermos as emoções, como as emoções influenciam a nossa relação com o dinheiro. E assim, entendendo como as nossas emoções interferem nas nossas decisões financeiras, a gente aprende a reprocessá-las. Eu, por muito tempo, usei o termo ressignificar, mas hoje eu não uso mais esse termo ressignificar. Nós devemos reprocessar. Por quê? Principalmente em se tratando de dores financeiras, dores, né, emocionais financeiras. Quando a gente ressignifica, a gente está dando um novo significado para aquela dor, para aquela crença, para aquele aspecto. Entretanto, nós estamos negligenciando uma verdade interna que precisa ser reprocessada. O que é reprocessar? É você processar aquela emoção até que ela passe. Porque enquanto a gente está dando um novo significado, a dor continua lá, jogada num canto sendo negligenciada. E a dor, ela precisa de passagem, ela precisa ser vivida, ela precisa ser. Então, quando nós reprocessamos, que nós entendemos quais são os aspectos emocionais, trazemos para a flor da pele tudo aquilo, a gente consegue se libertar daquele aspecto, porque ele passa. A gente não está dando um significado novo, porque a gente vai continuar carregando. Inconscientemente, a dor vai estar lá do mesmo jeito, sendo negligenciada, jogada num canto. Então, a gente tem que pegar e reprocessar, viver. E aqui, se o dinheiro fosse uma pessoa, que tipo de relação você teria com ele? Quer compartilhar? Tem que ligar o seu som, porque eu desativei. Sim, não, talvez, quem sabe. Peraí, foi. Não sei mexer. Bom, se o dinheiro fosse uma pessoa, que tipo de relação você teria com ele? Hoje eu tô mais tranquila. Hoje eu tô mais tranquila, assim, sabe? Mas antigamente era meio complicada a relação. É. Se fosse uma pessoa, você bateria nela? Hoje não. Ok. Hoje não. O dinheiro, assim como tudo que existe, é também uma consciência viva no sentido de movimento. Se você, assim como a linguagem, se você para de falar uma língua, mais cedo ou mais tarde essa língua morre. O dinheiro é a mesma coisa. Se você para de circular uma certa moeda de troca, vai parando, vai parando. Por que hoje o dinheiro ele tá, vamos dizer assim, não está escasso, mas ele já não é mais tão comum quanto um cartão de crédito, um Pix, uma aproximação, né? Então, o poder aqui, quando eu falo de dinheiro, também falo do papel, né? Do papel moeda. Mas do poder aquisitivo, da quantidade de créditos aquisitivos que você tem ali, né? Se fosse uma pessoa, como que a gente se relacionaria? Hoje eu me relaciono também super bem com dinheiro, gosto de ver minha conta boa, gosto de manusear, de pegar, sempre tenho em casa, em alguns lugares estratégicos ali, alguma notinha para me dar sorte, para atrair mais, né? Mas por muito tempo eu era aquela pessoa que falava que quem tem dinheiro não vai para o céu. Que mais que a gente fala? Dinheiro não cai de árvore. Dinheiro não dá em árvore. Quem é rico é orgulhoso, metido, arrogante. A gente sempre atrela grande quantidade do poder aquisitivo a coisas ruins. E por que a gente faz isso? Né? Se é uma coisa, é um objeto, é uma energia, não depende de quem está com o poder dessa energia na mão? Tem muito mais a ver com isso do que com a energia, né, em si. Só que dinheiro tem um ensinamento judaico que diz que dinheiro ele é igual a poder.
Quando você tem dinheiro, você não precisa ter algo para dar em troca, né? Antigamente era feito na base da troca. Eu tenho açúcar, eu dou para você que tem milho. E aí a gente troca. O dinheiro, quando começou a se movimentar dinheiro, eu não precisava ter açúcar para te dar, né? Eu te dava o dinheiro, você ia lá e trocava por carne, né? O dinheiro por carne. Virou um outro sistema de troca. Então, o dinheiro, ele representa poder por isso. Porque quando você tem, você pode fazer coisas que vão, né, além da sua imaginação, tanto em questão de necessidades, quanto em questão de vaidades, luxos, né? Você pode, sim, ter e fazer cada vez mais, porque o dinheiro também, ele se multiplica sozinho. Quando a gente aprende a destravar algumas chavinhas, o dinheiro, ele trabalha para a gente. Ele vai se multiplicando sozinho, né? Quando você vê, tá lá sua conta rendendo alguns bilhões ali, se Deus quiser, coisa boa, né? Mas a gente vê isso pelos milionários. Uhum. Facilmente vai cair. Aí, voltou. Voltei? Voltou. Ah, tá. Então aqui a internet deu uma desestabilizada. Uma pessoa, quando alcança um determinado poder aquisitivo, difícil, ela tem que ter muita imaturidade para ela cair e perder tudo. Porque quando você chega num determinado patamar, o seu dinheiro ele vai rendendo sozinho. Existem inúmeras formas de você fazer isso, seja comprando ações, seja abrindo uma empresa, né? Então, a pessoa que ela só pensa em gastar, que ela não tem a responsabilidade de fazer aquele dinheiro se multiplicar, mais cedo ou mais tarde ela vai ficar pobre, porque ela não tem essa maturidade, e ela também não tem esse feeling, ela tá só na criança, que tá só gastando, que não tem a consciência do preciso reciclar isso aqui, preciso fazer isso daqui se tornar sustentável. Inclusive, os problemas financeiros, eles denotam imaturidade emocional. Além de alguma dor, alguma crença, alguma coisa, e imaturidade, porque criança não. Criança só sabe comprar, criança só sabe das necessidades dela, criança só vê, tipo assim, ó, ai, né, o adulto infantil emocional. Ai, quando eu era criança, eu não podia comer chocolate. Aí se torna um adulto que faz o quê? Com salário, gasta com chocolate. Pra chocolate todo dia. Ai, porque quando era criança, não podia, só tinha uma pecinha de roupa, né? Eu tenho caso assim na minha família, só tinha uma pecinha de roupa. Se torna um adulto que compra roupa compulsivamente, não usa nada, mas tá lá, entendeu? Aí quando era criança, né, uma coisa que acontecia comigo, quando eu era criança, eu ia pedir, sei lá, para meu pai comprar um lápis de cor, alguma coisa, não pode. Tem que ser do mais baratinho, ou às vezes nem comprava, né? Aí, ok. Quando me tornei adulta, quais foram as primeiras coisas que eu fiz? Comprei umas caixas de lápis de cor da Faber-Castell, aquela coisa chique, cara, entendeu? Tenho até hoje. Pintei muito, mas passou, entendeu? Não precisava, só que por muito tempo eu ficava nessa. Toda vez que eu passava na frente de uma papelaria, eu tinha que comprar uma caneta, um lápis, uma lapiseira, um caderninho novo. E eu tenho um monte, hoje eu uso, né? Estou usando, inclusive, os que eu comprei há um bom tempo que nem tinha usado. Mas por quê? Imaturidade emocional, voltada para o financeiro, né? Da escassez da infância, da crença de escassez da infância que ainda estava reverberando dentro de mim. Então, vamos dar continuidade aqui. Se o dinheiro fosse uma pessoa, que tipo de relação? Eu já tive uma relação muito tóxica, mas hoje eu me relaciono bem, gosto de ter na minha vida. Quando tá que eu vejo que vai querer faltar, eu já começo a olhar qual que é o problema, o que está acontecendo, por que eu estou afastando, né? Essa consciência do dinheiro. Aqui, eu acho que você já conhece esse formato de ilustração de como funciona a nossa mente, mas eu vou falar um pouquinho. Nossa mente, nossa estrutura mental, ela é parecida com uma pirâmide ou um iceberg. O que está na surface, o que está ali na parte de cima, é o que está no nosso campo consciente. São as decisões que nós tomamos diariamente,
São informações rápidas, por exemplo, nomes, número de telefone. Número de telefone ninguém lembra mais, né? Hoje em dia, salva no celular, esquece que tá lá. Eu até hoje não decorei o número do telefone do meu marido, e nem ele decorou o meu. Faz 20 anos que eu tenho o mesmo número de telefone. Enfim. Posso falar? Não. Se quiser, pode falar, pode participar. Não, tipo, eu também tenho isso. Então. Mas nessa parte da nossa memória, a gente lembra de informações diárias. Lembra de acordar, lavar o rosto, escovar os dentes. Lembra de falar com o chefe, falar com o seu colega de trabalho, nomes de pessoas, está tudo nesse campo consciente. Porque são informações que elas estão ali, circulando diariamente. Se me perguntar hoje o nome do meu professor de, sei lá, de faculdade, de um professor de faculdade, poucos eu lembro. Só os que realmente marcaram. Mas, assim, diariamente eu estava em convívio com eles e lembrava muito bem. Como não ficou circulando diariamente mais, cai no esquecimento. Mas, por que eu estou mostrando isso? Porque, diariamente, essa é a parte sobre a qual a gente tem um poder de decisão. Só que esse poder de decisão, ele está além, a nossa ação, somente a nossa ação é consciente. Porque o poder de decisão todo está conectado com o nosso inconsciente. Nós decidimos. Tem uma frase que Jung fala que eu gosto muito, que ele fala assim: enquanto a gente não se torna consciente do que está no inconsciente, o seu inconsciente vai determinar as suas decisões, suas escolhas, e você vai chamar de destino. Então, por que disso? Porque nós somos constantemente manipulados pelo que está no nosso inconsciente. É por isso que tem gente que fala, mas terapia, não gosto de terapia, não tem, isso daí não é para mim. Terapia é para todo mundo, sim. Porque na terapia você descobre o que está no seu inconsciente e você traz para a superfície e trabalha com aquilo para você poder tomar melhores decisões. A minha terapeuta, tenho conversado muito com ela, e uma coisa que ela me falou e que eu achei muito legal, não sabia dessa informação, é o seguinte: as emoções, elas são atemporais. O que isso quer dizer? A emoção não está no passado. A emoção, ela atua ativamente na nossa mente no presente. É por isso que as nossas decisões são sempre emocionais. Mas mesmo que eu não saiba por que eu estou decidindo isso, porque tem alguma coisa lá, uma emoção dentro de você que está fazendo você decidir daquela forma. E até que você se torne consciente e viva essa emoção, aceite que ela faz parte de você, traga para sua consciência, para então tomar uma nova decisão, ela vai continuar trabalhando dentro de você, vai continuar dominando suas decisões, que são esses 95% de aspectos que estão no inconsciente. É no inconsciente que está o nosso sistema de crenças, nossos medos, nossos hábitos, né? Num aspecto bem mais inconsciente estão as nossas o funcionamento comum do nosso corpo, que é o respirar, digerir, né? Enfim, ações, movimentos que são automáticos do nosso corpo. Esses são os mais inconscientes, né? A gente não tem domínio sobre eles. Só que em cima deles estão, principalmente, nosso sistema de crenças, que tem a sua base por si nas nossas emoções. Então, é por isso que é tão difícil a gente vasculhar esse lugar aqui. Além de ser um lugar muito grande dentro da nossa mente, a nossa mente tem a tendência a tentar proteger de todas as formas esse sistema. Porque cada vez que alguma estrutura é abalada dentro desse sistema, a mente, como um todo, ela entende o quê? Eu vou morrer. Né? Então, eu até brinco, tipo assim, sente que vai morrer, morre. A gente já ouviu muito isso. Sente que vai morrer, morre. Por quê? Não é o ser humano que vai morrer, mas sim uma personalidade que foi estruturada com base no sistema de crenças. Então, e essa personalidade, toda personalidade, ela tem... alguém veio aí, mas eu não sei o que é. Toda personalidade tem o seu papel em determinado momento da vida. Por exemplo, aqui onde eu trabalho,
Chegou uma moça. Deixa ela entrar, peraí. Oi, Clara. Pode entrar. Eu te atrapalho se eu ficar aqui? Não, você vai ficar aqui. Pode. Ah, é? Ah, tá bom. Ah, tá bom. Daqui a pouco eu termino já. Tá bom? Obrigada, viu? Ok. Pode deixar aí. Ah, tá. Sem problema. Obrigada, viu, Clara? Tá. Ok. O que eu tava falando? Esqueci. Volta, deixa eu olhar o slide. Ok. 95%. Ok. Questão da estrutura comportamental, da personalidade que morre, né? Eu estava falando disso. A gente cria personalidades para determinados momentos da nossa vida. Então, por exemplo, no meu trabalho, eu tenho uma personalidade, que é a personalidade da profissional que está ali trabalhando, enfim. Na minha casa, né? Na minha casa não tenho muita personalidade. Eu sou mais assim, tô aqui, sou eu mesma, né? É a personalidade, eu acho que mais pura que um ser humano pode ter dentro da própria casa, né? Que mostra, inclusive por isso que relacionamento, eu falo sobre isso, né? Na mentoria de relacionamento. É por isso que o relacionamento, ele pode ser uma oportunidade grandíssima de crescimento, porque é onde a gente consegue ver o parceiro consegue ver nossas sombras, a gente consegue ver as sombras do parceiro, faz espelhamento. Enfim, na infância a gente tem uma personalidade que é da criança, né? Na adolescência a gente tem outro tipo de personalidade. Então a gente cria inúmeras personalidades para viver determinadas situações na nossa vida. Só que quando uma personalidade ela não tem mais utilidade e a gente ainda fica se agarrando àquilo, quando vem uma terapia, quando vem uma informação que abala aquela estrutura, a sensação é de que a gente vai morrer. É por isso que é tão difícil mudar um aspecto da mente no sentido de reestruturar um sistema de crenças, por exemplo. Porque precisa ruir o sistema anterior para que um novo sistema nasça. Só que a nossa mente é programada para quê? Para proteger essas crenças. É por isso que é tão difícil a informação circular e fluir de uma forma mais natural. Vamos para o próximo. Bom, aqui é a informação que eu já falei, no inconsciente que ficam armazenados nossos medos, culpa, ansiedade, frustrações, euforias, apenas guiando as nossas decisões e comportamentos diários sem nós percebermos. Agora, respira fundo e reflete nesse momento. Se quiser anotar, se quiser desenhar, eu sou muito a favor de usar da criatividade. Meus cadernos, minhas agendas são tudo riscado, desenhado. Por quê? Nesse momento, pensa um pouquinho. Quais emoções e sentimentos você percebe em si mesmo quando o assunto é dinheiro? Para, respira fundo e traz. Pensa no dinheiro, pensa em você, pegando o dinheiro, manipulando o dinheiro, pagando um mercado, pagando uma conta, emprestando dinheiro para alguém, tendo dinheiro consigo na sua carteira, olhando a sua conta bancária no aplicativo do celular. Quais são os sentimentos que você percebe quando você se vê nessas situações de contato com o financeiro, com o seu dinheiro? Quer compartilhar? Eu acho que na maior das visualizações até eu me sinto bem. A única visualização que eu ainda tenho alguma coisa é na hora de ir em algum lugar e fazer algum pagamento. Sente que... Putz, estou deixando o dinheiro aqui. Mas não com tudo, com algumas coisas. Entendi.
Quer dar um exemplo de alguma coisa que dói quando você paga? Sei lá, supermercado. Ok. Principalmente nos preços, né, que estão agora. Tudo tá caro, eu sei, eu entendo. Sim. Eu, faz mais ou menos um ano, o Nico, meu esposo, ele estuda muito sobre essa questão também do dinheiro, só que ele segue uma linha um pouco mais judaica, né, nos ensinamentos judaicos sobre o manuseio do dinheiro. E uma coisa que nós dois tínhamos era isso, principalmente mercado, pagar boleto, era na hora de deixar aquele valor, sentir assim, putz, tipo, a gente meio que amaldiçoava o momento, todas as vezes, né? Porque quando a gente fala, pensa, emana essa energia de, ai, que desgosto, tá fazendo isso. A gente está amaldiçoando aquele momento. Consequentemente, o que o universo entende? Essa pessoa, ela não gosta de dar dinheiro. Essa pessoa, ela não gosta de circular, né? Aquilo que ela recebeu, ela não gosta de circular, né? E, consequentemente, cada vez menos a gente vai tendo o poder de pagar o mercado, por exemplo, sabe? Tem aquela questão da frequência magnética do coração e da mente. A mente, ela tem um potencial de criatividade, mas é do coração que nós emanamos as coisas, por causa do eletromagnetismo e tudo mais. Então, é como a gente se sente. Eu até falava às vezes, ai, que Deus abençoe esse pagamento que eu estou fazendo, para que eu possa fazer muitos pagamentos, para que esse dinheiro volte para mim, mas o que eu estava sentindo não era aquilo. Então, leva um tempo, realmente, leva um tempo até a gente começar a se sentir bem pagando. Que aí vem o sentimento da gratidão. Que bom que eu consigo pagar esse mercado. Né? Tem tanta gente que não consegue. Então, que bom, tá caro, mas eu estou comprando coisas boas para mim, para minha família. Então, que bom que eu estou conseguindo comprar, né? Num país onde tem gente com fome, num país onde tem muita gente recebendo muito abaixo daquilo que necessitaria para viver, vivendo à beira da miserabilidade, que bom, graças a Deus, que eu consigo comprar e pagar e pago com prazer. Aí você vai desenvolvendo, através da gratidão também, uma forma de se relacionar melhor com o pagar as coisas. Né? Por muito tempo também, eu amaldiçoava o momento que eu ia pagar meu aluguel. Nossa, eu ia pagar aluguel, porque aluguel é um dinheiro que vai, você não vê mais, né? Não é igual um financiamento, né? Só que, poxa, eu tenho um lar, eu tenho um teto, eu moro num bom apartamento, eu tenho uma vista muito linda. E eu não conseguia enxergar os aspectos positivos da minha moradia porque eu amaldiçoava o momento que eu pagava aluguel. E aí, toda vez que eu pagava aluguel, parece que estava indo meu salário inteiro e, tipo, no nada. Sendo que, poxa, moro num lugar tão gostoso, que bom que eu tenho banheiro, tenho chuveiro, tenho escritório, tenho uma boa cozinha, tenho uma boa sala, tenho tudo aquilo que eu preciso. Né? Então, por que eu estava amaldiçoando estar pagando por ter tudo isso, né? Que eu estou tendo, toda essa estrutura. Então, a gratidão, ela foi também transformando essa crença. Lógico, eu precisei entender também a raiz dessas crenças, que essas raízes, elas também são familiares. Ninguém na sua família pegou e ensinou você que bom gastar o dinheiro no mercado, que bom pagar aluguel. Ninguém faz isso, pelo contrário. Né? Se a gente olha como nossos pais, avós, parentes, pessoas próximas se relacionam com dinheiro, a gente aprende na prática, né? Tipo, nossa, meu Deus, tá tudo caro. Eu desde criança. Hoje eu olho para trás e eu falo para os meus pais, nós sempre fomos muito ricos. Porque quando era criança sempre tinha refrigerante em casa, sempre tinha um docinho, sempre tinha comida da boa e da melhor, entendeu? A gente não tinha. Aí meus pais sempre vibravam muito na escassez, porque eles não tinham casa própria. Por muito tempo eles moraram de favor numa casa que eles não pagavam aluguel, uma pessoa cedeu para eles morarem lá de graça. Mas eles deixaram de olhar os aspectos positivos, né, de tudo aquilo que a gente tinha. Gente, hoje eu não fico passando vontade também, mas eu não fico comprando chocolate todo dia para ter em casa, hein? E quando era criança tinha chocolate todo dia, sorvete todo dia, entendeu? Então, cadê a pobreza nisso? Né? Ser pobre, para mim, é passar necessidade, passar fome, não ter, muitas vezes, o que vestir, não ter um banheiro para você tomar banho.
Mas não, a gente sempre teve tudo de bom. Então, eu olho hoje para minha infância, eu vejo, cara, a gente sempre foi muito rico. E a gente não olhava para isso. A gente estava na mentalidade da escassez. E aí parece que as coisas não rendiam, mas na verdade elas estavam rendendo. É a ótica que estava distorcida. Mas vamos continuar. Aqui eu fiz uma ilustração de como funcionam as nossas crenças dentro do nosso sistema comportamental. Então, como que se cria, como que uma estrutura surge, uma estrutura de comportamento em relação ao dinheiro? Como que ela surge dentro da nossa mente? Uma crença, ela é uma regra inconsciente pela qual você acredita que a vida acontece. É a lente pela qual você enxerga o mundo. Então, por exemplo, dinheiro é difícil de ganhar. Aqui eu coloquei essa crença. Se isso aqui é uma regra inconsciente pela qual você acredita que a vida acontece, então você tem aqui uma crença. Você acredita que dinheiro é difícil de ganhar. Consequentemente, a sua mente ela vai ser estruturada com base nessa crença. A partir disso aqui, eu criei uma lente pela qual eu enxergo o mundo. Eu não estou enxergando o mundo pelo que ele é, eu estou enxergando o mundo através dessa lente, dessa estrutura mental. Consequentemente, se eu vivo na premissa de que dinheiro é difícil de ganhar, dinheiro não dá em árvore, toda vez que eu pensar no dinheiro, eu vou ter uma emoção. E a emoção, ela brota no coração, no aspecto emocional, que é onde nós vibramos com força e criamos a realidade com base nessa força. Essa emoção, ela não é pela realidade da vida. Ela brota através daquilo que nós acreditamos que é como a vida acontece. E não por como a vida realmente é. Então, essa emoção, ela vai gerar uma energia. Com base nessa energia, nós vamos sentir cada vez mais que dinheiro é difícil de lidar e nós vamos fortalecer essa crença. Então, cada vez mais o dinheiro vai ficar mais difícil de ganhar, porque a gente estrutura essa crença e a gente sente a vida com base nessa estrutura, de que dinheiro é difícil de lidar. Então, é uma estrutura que ela se retroalimenta, e isso funciona para qualquer tipo de crença na nossa vida. Se eu acredito que, por exemplo, vou voltar para uma outra área, casamento. Casamento tem que ser eterno, né? Tô aqui nessa crença de que casamento ele tem que ser eterno, tem que ser para sempre, que é uma estrutura de crença que é religiosa e filosófica. Eu crio uma estrutura mental com base nisso. Só que, criando essa estrutura mental, olhando, dependendo do casamento, o casamento não é bom. O marido bate na mulher, a mulher bate no marido, tem um desrespeito rolando aqui. Só que foi criada uma estrutura mental de que não, o casamento tem que ser eterno. Então eu tenho que viver a vida toda com essa pessoa, mesmo que ela me agrida ou mesmo que eu agrida ela. Tem que viver o resto da vida com essa pessoa. Isso vai fortalecer, vai gerar uma emoção, que é aquela emoção de que o casamento é ruim, mas é para sempre, então o casamento tem que ser uma coisa eterna. Quem se divorcia, quem a gente olha de fora que às vezes se divorcia, né, busca ajuda de fora e tudo mais, a gente começa a julgar essas pessoas e fortalecer ainda mais a crença de que o casamento tem que ser eterno. Isso gera uma energia, que é o quê? Você cada vez vai fortalecer mais essa crença e não vai conseguir olhar por outro aspecto. Vai ter um sentimento, aqui vai brotar um sentimento de impotência, principalmente, que é o que uma das coisas que eu venho identificando mais nesses relacionamentos. Ah, não pode separar, porque casamento tem que ser eterno, mas está infeliz, não tem amor, não tem respeito, gera um sentimento de impotência, que é o quê? Não tenho o que fazer. Eu estou infeliz, não tenho amor, não tenho respeito, mas casamento tem que ser eterno. Isso vai fortalecer ainda mais essa crença. E aí você fica preso num padrão, num ciclo de um relacionamento em que você não está feliz, de que só está te desgastando. A gente vê, às vezes, não é nem questão de falta de respeito, a questão é falta de não se ter amor dentro do casamento. Às vezes tem respeito, tem dinheiro, tem tudo, mas não tem amor, não tem paixão, não tem aquele gosto pela outra pessoa. Tem um casal que eu atendi recentemente que eles estavam mal. Recentemente, assim, então 6 meses, 7 meses. Eles estavam mal juntos. Estavam muito mal juntos. E não era nem falta de respeito nem nada, era só falta de tesão na vida. Eles se separaram.
decidiram se separar. Hoje eu vejo que cada um por si, eles desabrocharam, eles parecem outra pessoa. Ambos passaram a cuidar mais de si, passaram a cuidar mais da própria saúde, e são amigos, né? Então, eu achei isso muito legal. São amigos, por quê? Porque eles tinham respeito no relacionamento. E com respeito, eles decidiram ter um divórcio. Conseguiram desabrochar no relacionamento. Por quê? O sistema de crença deles anteriormente era: casamento tem que ser eterno, mesmo que seja uma porcaria. Passou para: tá tudo bem a gente encerrar esse ciclo com respeito, com amor e com honra a tudo que vivemos juntos. Ok? Cada um seguiu o seu fluxo e são grandes amigos, inclusive. E deu tudo certo, né? Então, qualquer crença, seja sobre dinheiro, seja sobre trabalho, seja sobre família, seja crenças ligadas à religião, todo tipo de crença gera essa estrutura de retroalimentação. Você cria uma lente sobre a qual você vive o mundo, você sente, você vive uma emoção, gera uma emoção em relação àquilo, que vai gerar uma energia que vai fazer você se sentir cada vez mais naquela crença, cada vez mais forte aquela crença, e vai ficar retroalimentando isso. Então, alguns exemplos de crenças sobre dinheiro. Dinheiro é difícil de ganhar. Se eu tiver muito dinheiro, eu vou mudar e vou me tornar uma pessoa ruim. Preciso gastar tudo agora, porque nunca sei o dia de amanhã. Essa segunda crença. Se eu tiver muito dinheiro, eu vou mudar e me tornar uma pessoa ruim. Eu tive um avô, agora é falecido, que ele não era uma pessoa rica, milionária, mas ele vivia bem, né? Conseguiu comprar o que ele conseguiu na vida dele, demais, assim. Foi comprar um carro 0 km, que era um Uno, né? Na época que o Uno estava em alta. Eu era pequenininha. Minto, acho que não era nem nascida ainda, não lembro. Mas eu lembro que ele, dessa história, né? Que ele comprou esse carro. O meu avô, ele tinha casa própria, mas ele não era uma pessoa que esbanjava a riqueza. Não era uma pessoa... O meu avô nunca viajou para fora, né? Ele era uma pessoa, assim, de casa, nunca chegou a viajar. Depois de muito tempo, ele ainda teve uma depressão e ele morreu de câncer, faz alguns anos. Só que quais são as histórias que eu ouvia do meu pai? Que meu avô era arrogante porque tinha dinheiro, né? Nossa, porque... Aí o que meu pai dizia? Porque se for para eu ter dinheiro e ser igual ao meu pai, eu não quero, né? E eu, por muito tempo, o que eu fiz? Repetir a mesma coisa. O que eu falava até uns anos atrás? Se for para ter dinheiro e ser igual ao meu pai, eu não quero. Meu pai, ele olha para si mesmo como pobre. Ele sempre olha para si, não, porque eu sou pobre, eu sou o irmão pobre da família, porque não sei o quê. Esses dias eu falei assim, meu pai, o senhor não tem noção da abundância que circula a sua vida, da prosperidade que circunda a sua vida? Por quê? Nenhum dos seus irmãos tem a estrutura de vida que você tem. Nenhum você se olha como inferior, por quê? Você se olha como inferior. E outra coisa, o vô não era essa pessoa rica, não. O senhor fala, não. Se ele teve as arrogâncias dele, né, e tudo mais, ok, é do ser humano isso. Existem ricos humildes, existem pobres arrogantes. Não está uma coisa conectada com a outra, né? Então, essa é uma crença que ela se retroalimenta, né? Porque aí a gente passa a buscar na outra pessoa, quando se diz respeito a outra pessoa nesse caso, a gente passa a buscar na outra pessoa esses defeitos. Não, porque essa pessoa está ganhando dinheiro, ela está ficando metida, ela está ficando arrogante, né? Esses dias eu fui alvo de uma crítica assim, né? Tem um cara que trabalha aqui, que faz um serviço aí, que ele... Enfim, eu sempre o via no restaurante que eu frequento, cumprimentava, conversava com ele, só que teve um dia que ele começou a falar mal da esposa, e a esposa dele estava morrendo de uma doença muito grave. E ele começou a falar mal da mulher dele para mim. E eu me senti muito mal com aquilo, né? Tanto que eu falei assim, olha, desculpa, mas não me interessa isso que você está falando. Aliás, eu acho uma tremenda falta de respeito que você está fazendo, de falar da sua esposa dessa forma para mim. Sua esposa está morrendo. Morreu já, inclusive. E aí eu parei de falar com ele, parei de cumprimentar. Eu olho na rua, eu fecho a cara, eu não cumprimento, porque eu faço questão dele saber que eu não vou mais com a cara dele. O que aconteceu? Andou falando para ele que, a Jéssica começou a ganhar dinheiro, começou a ficar metida, né? Aí, ó, nem cumprimenta mais os outros. Não é os outros, é pessoal, é ele, não gosto dele. Mas aí ele falou que porque eu comecei a ganhar dinheiro, eu fiquei metida. Ok, pensa o que quiser, que bom, né? Que daí pensa que eu sou rica, eu fico cada vez mais rica, vou criar isso aí. Mas fui alvo desse tipo de crença. Ok,
né? Então, e aí o que acontece? Você também não olhou a atitude dele, que eu deixei bem claro também, né? Não gostei da sua atitude de falar mal da sua mulher para mim. Achei muito feia essa postura. Mas ok, vamos passar do exemplo do sistema de crenças. Aqui. Aqui é uma atividade que eu separei, que é como se fosse um pequeno ritual, onde você vai identificar uma crença limitante que você tem sobre o dinheiro, vai escrever no papel, sentir essa crença, em seguida você vai riscá-la, vai recortar o papel, vai rasgar o papel, vai destruir, se possível, você vai queimar esse papel. Escreve a crença, sente, pode fazer depois esse exercício. Escreve a crença, sente, eu vou passar esse slide. E aí você destrói esse papel. Esse papel, não é que vai... Ele é simbólico, né? É uma forma simbólica de você comunicar para sua mente que você está destruindo aquele aspecto daquela crença da sua vida. E depois, em seguida, depois que você sentir que você queimou aquilo ali tudo, que você destruiu, você vai pegar um outro papel e você vai reescrever a mesma crença de uma forma positiva. Então, por exemplo, dinheiro é difícil de ganhar. Risca isso, destrói isso, sente bem essa crença. Destrói essa crença, queima essa crença. E aí depois você vai reescrever. Dinheiro é fácil de ganhar. Dinheiro vem de forma fácil, bastante. E aí, em volta disso, você desenha as coisas que você gostava de desenhar na sua infância. Porque essas crenças, elas são estruturadas principalmente na nossa infância. E na nossa infância é onde está o nosso aspecto criativo também, né? De desenhar, de pintar, de brincar. Então, reescreve essa crença de uma forma positiva, dinheiro é fácil de ganhar, né? Quando uma pessoa ganha dinheiro, ela fica muito mais gente boa, fica muito mais querida essa pessoa. Qual que era a outra crença? Eu nem lembro mais que eu anotei aqui. Preciso gastar tudo agora porque nunca sei o dia de amanhã? Como que dá para reestruturar essa crença de uma forma positiva? Eu não preciso gastar tudo agora porque eu posso gastar também amanhã, né? Então, ou não preciso gastar tudo agora porque eu não sei o dia de amanhã. É uma outra forma de reestruturar essa crença. Escrever e desenhar. Desenha florzinha, desenha castelinha, desenha casinha, árvorezinha. O que você gostava de desenhar quando você era criança, desenha em volta, assim, e guarda esse desenho. Sabe? Coloca num lugar legal. Eu tenho um hábito que coisas que eu quero que multipliquem, que prosperem na minha vida, eu coloco num copinho com folha de louro, canela, né? Porque são coisas que têm essa energia, alecrim, né? São plantas que têm essa energia, essa positividade, que são utilizadas para rituais de prosperidade mesmo. Então, coloca lá junto num vidrinho com umas folhinhas de louro, um pouquinho de canela, de madeira ou em pó, tanto faz. Mas faz isso. Coloca aquilo ali como se fosse uma semente, que ela vai brotar, vai germinar, vai brotar e vai prosperar. Vamos para o próximo. O ciclo das emoções e os gastos. Aqui eu falo um pouquinho sobre como as emoções elas afetam a nossa forma de consumir de tudo, tanto alimento quanto roupa, material, conteúdo de internet. Hoje muita gente sofre do vício, né, das compras na internet. Muita gente compra na internet, coisa que às vezes nem precisa. Então, como que as emoções, elas afetam o nosso consumo? Primeiro aspecto, compra por impulsividade. Sabe aquele momento que você... vou no supermercado porque eu preciso comprar ovo. Aí você vai comprar ovo, você gasta R$100 no ovo, porque não é só ovo que você compra. Você chega lá e você lembra que você quer um creme de leite, que você quer, sei lá, de repente brota a ideia de fazer um churrasquinho, enfim... Vai comprando ali no impulso. Nem estava na sua lista de compra, mas você viu, você compra. Isso é um aspecto inconsciente. Isso é uma interferência inconsciente que vem de alguma emoção. Segundo, gasto como fuga emocional, recompensa um alívio. Eu trabalhei a semana inteira. Eu vou me acabar de beber final de semana, vou gastar tudo que eu tenho em cerveja. Ou, igual fui na loja sexta-feira, tudo bem, eu tava precisando de comprar roupa mesmo. Mas eu lembro que meu marido falou assim, né? Porque eu falei pra ele, amor, eu vou comprar a blusinha pra trabalhar e tal. Ele falou assim, lógico, amor, você trabalha tanto, tem que comprar mesmo.
como uma recompensa, né? Então, ou como uma forma de alívio, de aliviar a tensão. Ah, eu vou comprar, sei lá, tá passando na frente de uma lojinha de R$1,99, nem precisa de nada lá de dentro, mas só o ato de comprar já gera aquele alívio, né, da vida. Então, isso também é inconsciente e é emocional. Procrastinação financeira. Cara, isso daqui era uma coisa que eu fazia muito. Procrastinação financeira é você evitar olhar para suas contas e dívidas. Principalmente quando você sabe que a bagatela vai vir grande. Né? Então, ai meu Deus, mês passado gastei horror com cartão de crédito, não vou nem olhar. Quem nunca passou por isso, não é mesmo? Eu mesma, de vez em quando, ainda passo por isso. E é perfeito, né, gente? Mas eu conheço uma família que, assim, ó, o que eu sempre recomendo quando eu faço mentoria de financeiro, né? Você sabe exatamente que dia você recebe, você sabe que dia vencem os seus boletos e você sabe que você ainda precisa passar o restante do mês com um valor que vai além dos boletos fixos mensais. Quando você recebe seu salário, já pega e paga todos os boletos do mês. Independente se você recebe dia 5 e o seu boleto vence dia 25, se você pode pagar no dia 5, pague no dia 5. Porque assim você vai ter uma gestão melhor de todo o dinheiro que você vai ter sobrando até o final do seu mês. Só que o que essa família faz? Eles deixam, por exemplo, o boleto vence dia 10, dia 15, dia 20, dia 25. Eles pagam na data do vencimento, que é para não olhar para o boleto e é para olhar o dinheiro na mão. Qual que é o grande problema? Ao longo do mês, eles vão precisando comprar alguma coisa para casa, no mercado, e aquela ilusão de se ter aquele dinheiro, ela deixa eles na escassez, porque chega no final do mês, o boleto do dia 25 não tem dinheiro para pagar. Então, isso é fuga, é procrastinação financeira. Outra crença é autossabotagem e manutenção dessa estrutura inconsciente. O que é autossabotagem? Se eu sei que eu vou ganhar mais dinheiro, de alguma forma, fazendo algum trabalho, alguma coisa, eu autossaboto aquilo ali. Então, por exemplo, tinha um trabalho que eu estava fazendo, né, sábado à noite, que inclusive não vou fazer mais. Ia lá, fazia o trabalho e tudo mais, só que a ideia de estar ali e, eu vou ganhar um pouquinho mais de dinheiro, inicialmente, dava aquela ilusão de tipo, putz, mas eu vou ganhar um pouco mais de dinheiro, mas será que isso é bom? Né? Será que isso é bom? Ó, vou permitir uma pessoa entrar, tá? Aqui. Será que isso é bom de continuar ganhando esse dinheiro? Será que, né? É um abalo estrutural, ele não tem muita lógica. Hoje, olhando para trás, eu penso, realmente, não tinha lógica nenhuma. Quem é que vai ter medo de ganhar mais dinheiro? Mas, de alguma forma, eu sabotava aquilo. Putz, mas eu vou ganhar mais dinheiro, mas será? E aí eu sabotava a ideia, o trabalho. Era assim com mentoria, era assim com atendimento. Então, a ideia de que, ok, vou trabalhar um pouco mais, mas eu vou ganhar mais dinheiro. O que eu fazia? Eu sabotava o trabalho, ia lá fazer mal feito por medo. Medo de quê? De ganhar mais dinheiro? Qual que é a lógica disso? Não faz lógica. Mas é um tipo de crença, é um tipo de estrutura emocional, de comportamento, que é comum, que muita gente faz e se sabota. Conheço também, já atendi uma pessoa, um homem, que ele tem dificuldade em ficar fixo num trabalho. Eu estava olhando a carteira de trabalho dele esses dias, porque eu também faço parte previdenciária, e, tipo assim, ele passou por mais de 40 empresas num período de 20 anos. Por quê? E empresas boas, empresas em que ele estava ganhando um bom salário. Só que por que isso? De alguma forma ele se sabotava lá dentro. Ou ele brigava com o chefe, ou ele brigava com o colega de trabalho e acabava perdendo o emprego. Então, isso é uma autossabotagem financeira também. Então, aqui eu quero chamar vocês para fazer um exercício prático, que é o seguinte. Você já fez, pergunta para si mesmo, para si mesma. Você já fez alguma compra motivada por emoção? Qual era a emoção por trás desse ato? Então, pensa com você um pouquinho assim. Eu já comprei uma roupa por causa de uma emoção. Eu já comprei um objeto por causa de uma emoção. Eu, Jéssica, já comprei
O que eu já comprei por causa de emoção? Eu já cortei cabelo, eu já botei química no cabelo, fiz um monte de coisa por causa de emoção. Gastei horrores com isso, inclusive. Qual que era essa emoção por trás? Era raiva, era medo, era anseio, era ódio, era dúvida, era mágoa, era a tentativa de validação por alguém? Qual que era a emoção por trás disso? Então, pega e anota. Anotando, a gente se torna... Sempre eu falo, gente, anota, escreve. Porque só tornar consciente não é o suficiente. A gente precisa escrever para a mente saber que aquilo ali está registrado, que aquilo ali não vai ser esquecido. Ok. Autorresponsabilidade. Esse é um ponto que agora vem um tapa na cara. Nós temos a tendência de sempre culpar as outras pessoas. Sempre. Sempre, toda a vida. Que é o quê? Eu tô com dívida, mas é porque aconteceu alguma coisa na minha vida que fez eu me endividar dessa forma. Eu tô com um problema, sei lá, qualquer problema. Mas foi porque o outro fez isso para mim. Porque a culpa é do meu marido. Porque a culpa é do meu pai, da minha mãe. Porque a culpa é do meu trabalho. A gente tem a tendência, sim, de fazer isso, de responsabilizar o outro sobre coisas que são de nossa responsabilidade. Então, eu quero dizer uma coisa para vocês. Ninguém vai resolver o seu problema. Seja ele financeiro, seja ele emocional, seja relacionamento. Ninguém nesse mundo vai resolver o seu problema. Não espere um salvador. Não espere que alguém vai vir, vai te salvar, que de repente milionário. Gente, eu tinha muito isso na minha cabeça, quando eu estava bem endividada. Nossa, bem que um milionário podia, sei lá, sortear alguém na vida e cair eu para pagar minhas dívidas. Gente, que ridículo, isso nunca vai acontecer. Primeiro, porque o milionário gosta do dinheiro que ele tem e não vai ficar dando dinheiro assim à toa para quem ele nem conhece, né? Mas eu tinha essa crença, porque um dia eu vou ganhar na Mega Sena e aí eu vou pagar tudo. Porque um dia eu vou, sei lá, né? Tinha inúmeras crenças em relação a isso. Não vai vir um salvador. A história de que o tempo cura todas as coisas não funciona dessa forma, principalmente em relação a dinheiro. O tempo não cura nada. O tempo não cura nada. O tempo, ele multiplica, ele floresce as sementes que a gente planta. Só que também floresce as ervas daninhas que estão ali no meio. Então, você quer ter uma mudança real? Você tem que tomar responsabilidade. A gente tem que tomar responsabilidade sobre aquele problema. Então, primeiro de tudo, tome as rédeas da organização financeira da sua casa, da sua vida, e chame a responsabilidade para você. Ninguém vai pagar sua conta, ninguém vai quitar seus débitos. É com você. Então, chama essa responsabilidade. Fala assim, tá aqui, pega tudo, gente, anota tudo, faz uma lista, devo isso. Chama a responsabilidade para você. Pega item por item, vai organizando as dívidas de uma forma que você vai conseguir pagar, enfim. Mas para de culpar o outro. Para de ficar responsabilizando terceiros, quartos, fins na sua vida. Para de responsabilizar a vida. Porque não é dessa forma que a vida acontece. Essa é a verdade nua e crua. Falei que ia dar um tapa na cara aqui de vocês. Já tô dando. Essa é a verdade nua e crua. Ninguém vai resolver seu problema. O que é a autorresponsabilidade? É você reconhecer que o poder de mudar a sua relação com o dinheiro está em você. Só você pode mudar. Só você pode trabalhar nisso. Só você pode transformar isso. Ninguém, é aquilo que eu falei, ninguém vai chegar e te dar um prêmio, ninguém vai chegar e mudar a sua vida financeira do nada. Só você pode fazer essa transformação. Só que você tem que querer, tá? Aqui, inclusive, eu coloquei a questão da autorresponsabilidade, coloquei o exemplo da criança. Uma criança não sabe gastar. É o adulto que ganha dinheiro e gasta. Então, a gente precisa amadurecer isso. A forma como nós gastamos o dinheiro. Inclusive, em questão de débitos, de endividamento, eu tenho um módulo na mentoria que eu falo sobre isso.
O meu esposo, ele já tem uma mentoria que ele fala o contrário, né? Mas ok, cada um vê o que fica melhor para si. Que é o quê? Pega suas dívidas, coloca tudo numa lista. Ai, devo cartão, devo banco, devo carro, devo aluguel, devo... Enfim, coloca tudo numa... Devo documento. Meu nome tá no Serasa, vai ver por quê. E aí você vai vendo. Dívidas com mais de 5 anos, já prescreveu. Se o seu nome está no Serasa por causa de uma dívida de mais de 5 anos, você tem como fazer um recurso disso para cancelar essa dívida, porque ela já prescreveu e tirar seu nome do Serasa. Inclusive, não pode nem afetar seu score, né? Então, primeiro de tudo, analisa isso. Segunda coisa, eu, Jéssica, sempre recomendo. Pega as dívidas da menor para maior. Da menor para maior. Por quê? Você vai conseguindo, eu tenho uma dívida de R$100, paga essa. Você já tem um sentimento de satisfação. Eu tenho uma dívida de R$200, paga essa daqui. Então, organiza da mais barata para mais cara. A Thalita falou aqui, eu tenho isso, inclusive, está afetando meu score. Então, amiga, observa isso, vê quantos anos tem essa dívida, porque se tiver mais de 5 anos, você já não tem mais obrigação de pagar, tá? O Serasa inventou uma coisa chamada Serasa Limpa Nome, né? Que eu acho que todo mundo conhece, que é o quê? Eles sabem que a dívida já não, né? Você já não tem mais obrigação de pagar aquela dívida. Só que eles criaram o Serasa Limpa Nome para eles não saírem totalmente no prejuízo. Que é o quê? Ai, nossa, vi essa dívida minha aqui que ela já tem 10 anos. Eu ia ter que pagar, sei lá, R$5.000. O Serasa está oferecendo para eu pagar 50. O Serasa está oferecendo para eu pagar 100. Nossa, para eu quitar essa dívida e limpar meu nome, vou pagar. Então aí você paga. Só que o que ninguém te conta é que você não tem obrigação de pagar mais nenhum real. Inclusive, não pode afetar seu score, né? Ok, isso é só um exemplo. Voltando à questão da forma de pagar as dívidas, eu recomendo sempre da menor para maior, porque você tem aquele sentimento de que você está conseguindo evoluir e isso vai te dar mais animação para quitar cada vez as dívidas maiores, e assim por diante. Já o meu esposo, ele recomenda que o quê? Pague as maiores primeiro, por causa de taxa de juro, né? Então, tem um fundamento que ele fala, mas aí vai de como você se sente, porque às vezes as maiores dívidas a gente não consegue quitar assim de uma vez só. Mas por questão de taxa de juro, vale a pena porque você para de pagar juros absurdos, dependendo dos débitos que você tem. Ok, deixa eu ver qual que é o próximo. Transformação emocional. Aqui, eu preparei um exercíciozinho para a gente fazer uma reprogramação de crença. O que é a reprogramação? Você tira um programa, né? Inclusive daquele exercício que a gente fez anteriormente, você rasga, você quebra uma estrutura e você faz uma nova. Então, vocês podem fazer isso agora, podem fazer mais tarde. É um exercício de gratidão financeira. Inclusive, é um exercício que dá para fazer em família. É uma coisa que eu faço com o meu marido semanalmente, mensalmente, ou às vezes semestralmente a gente faz isso. Que é o quê? Anota num papel o quanto você ganha hoje e tudo que você já conseguiu adquirir ou construir com esse dinheiro que você ganha hoje, com essa quantidade de dinheiro que você ganha hoje. E agradece por isso. Eu ganho R$1.000 por mês. Excelente. Agora, observa tudo que você já fez com isso, com esses R$1.000 por mês. Jéssica, mas é pouco. Não interessa. Sabe por quê? Quem não é grato no pouco, não vai ser grato no muito. E o universo sabe disso. Deus sabe disso. Entendeu? Então, você tem que agradecer aquilo que você tem. Como é que você quer receber mais se você não é grato naquilo que você tem? Não é mesmo? Então, a gente precisa agradecer. Eu ganho R$1.000 por mês, eu consigo pagar meu aluguel, eu consigo comprar comida para mim, eu consigo comprar roupa, né? Com R$1.000 por mês hoje não dá para fazer muita coisa além disso, mas dá. E eu agradeço por isso. Tenho um teto sobre a minha cabeça, consigo, sei lá, consigo ter um celular, né? Então, sou grato por isso. Faz esse exercício de gratidão, reflete nisso. Eu ganho essa quantia e tá excelente. Sou grato porque eu ganho isso, porque eu poderia não estar ganhando nada, não é mesmo? Então, sou grato por isso. Segundo ponto, aprenda a amar o poder que você tem e ordene que ele se multiplique. Qual que é o poder? Poder aquisitivo, dinheiro. Dinheiro é poder. Então, aprenda a gostar do seu dinheiro.
Olha para esse dinheiro com carinho, com amor e fala, multiplique-se, ordena isso, porque palavra tem poder. E a nossa mente sente isso, a nossa mente sabe disso, que palavra tem poder. Cada vez que você compra alguma coisa, paga com o seu dinheiro e fala que se multiplique muito. Quando você recebe o seu pagamento, o seu salário mensal, enfim, fala, nossa, gratidão, que se multiplique. Sempre ordena isso. Aprende a gostar do poder aquisitivo e ordena que ele se multiplique. Dia a dia, eu coloquei aqui para praticar pequenas ações diárias para você reforçar uma mentalidade de prosperidade. Uma das atividades que eu recomendo que vocês façam, que eu faço, e que eu acho que todo mundo deveria fazer porque ajuda demais, é prestar atenção nos seus pensamentos e decisões. Principalmente aqui que nós estamos falando de dinheiro, então, prestar atenção no seu dinheiro, na forma como você pensa e age diariamente com o seu dinheiro. Se você percebe que você está pensando uma coisa negativa, cancela. Então você, sei lá, fui no mercado, paguei aqui. Esses dias eu até reclamei com meu marido. Fui no mercado comprar um café e uma pipoca. Eu gastei R$50 num café e uma pipoca. Eu achei um absurdo. Porque a gente produz café. O Brasil é o maior produtor de café do mundo, né? Ok. Gastei R$50. Cheguei em casa, eu falei pro meu marido isso. Eu falei assim, meu Deus, R$50. Ele falou assim, amor, você tá negativa sobre isso. Presta atenção nesse pensamento. Então, ter consciência de que tá caro é uma coisa, mas sentir aquela raiva é outra coisa totalmente diferente. Tem que prestar atenção. Quando a gente vai gastar, vai comprar alguma coisa, presta atenção na crença. Se vem uma crença de negatividade, de escassez. Quando eu vejo uma pessoa rica na rua, o que eu penso sobre essa pessoa? É isso aí, Thalita, orai e vigiai, né? Vigiai seus pensamentos. Quando eu vejo uma pessoa na rua, o que eu penso automaticamente? Será que eu penso assim, deve ser gente boa? Nossa, quero ser igual aquela pessoa? Ou será que a gente pensa, putz, deve ser metido, deve ser, né? Então, prestar atenção nisso. Presta atenção nos seus pensamentos. E aqui, principalmente, né, em relação a dinheiro. O autoconhecimento, ele envolve prestar atenção em todas as nossas ações, em todos os nossos pensamentos. Mas como a gente está falando sobre o aspecto financeiro, de crenças, emoções financeiras, presta atenção quando você se relaciona com o dinheiro de forma consciente. Como que você se sente? O que você pensa? E começa a trabalhar isso, reprocessar isso para que venha uma forma positiva, uma estrutura positiva. Permita-se gostar. A gente aprende muito de que dinheiro não é bom, de que gente rica não vai para o céu. A gente aprende o tempo todo que gente rica é do mal, que só enriquece de forma ilícita. E está errado. Não é assim que a vida funciona. Isso são crenças. Ganhar dinheiro pode ser muito fácil e ter dinheiro é bom. A prosperidade ela é um estado natural do ser humano. Deus, quando criou o universo, quando se criou, não fez as coisas para serem escassas, né? Então, a abundância e a prosperidade, elas fazem parte da natureza original, essencial humana, que é divina. Então, a falta, ela vem de um sistema de escravidão que vem de um sistema de crenças, principalmente. Hoje, nós não somos mais escravos físicos, mas nós ainda somos escravos mentais desse sistema. Deus não quer que você fique pobre, mendigando na rua. Deus quer que você viva bem, plenamente, feliz, próspero, porque Deus prospera. Tem uma oração que eu acho muito linda, que ela fala assim, Deus também se manifesta na prosperidade, porque ele faz tudo crescer e prosperar quando é empreendido no nome dele. Por que as árvores florescem, crescem e dão frutos? Isso é prosperidade. Então, que seja assim com a gente também, que a gente aprenda a ser assim. Em relação, inclusive, ao dinheiro, que é hoje o poder que a gente tem. Vamos para o próximo. Eu me empolgo, como continuo falando. E aqui, gente, eu quero convidar vocês, tanto quem está no Meet, quanto quem está no YouTube, quero fazer um convite para vocês, que é continuem essa jornada. Tudo que foi falado aqui hoje é só, assim, é só uma amostra de tudo aquilo que pode ser trabalhado, tudo aquilo que pode ser aprendido em relação a esse universo emocional ligado com as finanças. Então, aqui, eu quero fazer um convite para vocês,
Aqui, ao longo da live, eu comentei em alguns aspectos de mentoria, de clientes e tudo mais. E aqui eu quero convidar vocês para a nossa nova mentoria que eu estou lançando junto com o meu marido, que se chama Aurora Dourada. Essa mentoria, ela é uma mentoria, não é em grupo, ela é individual. Eu tenho também mentoria em grupo, mas eu decidi fazer individual primeiro porque o atendimento individual ele tem vertido mais resultado com as pessoas. Só que a Aurora Dourada é uma mentoria que ela surge num aspecto diferente. Antes eu estava fazendo muito conectada com... Estava sendo muito mais terapêutico, né? A gente trabalha emoções, crenças, comportamentos, dores, né? Muito no aspecto terapêutico. Hoje, a estrutura da mentoria que veio como Aurora Dourada, ela é mais ligada para além da terapia em si, ela vem como uma forma de colocar novas crenças em relação ao dinheiro dentro da sua mente. Reestruturar, nós derrubamos com a terapia, né, um sistema de crenças, e nós, através da mentoria, então, reestruturamos um novo sistema de crenças para que a gente enxergue a vida sob uma nova ótica, que é uma ótica de prosperidade, de abundância e de felicidade também. Bom, são 9 sessões de mentoria. Eu vou passar aqui por cima só os títulos, até porque acho que também já está estourando o tempo, né? Mas nessa mentoria Aurora Dourada nós vamos fazer 9 sessões, 9 encontros. O primeiro, raízes da escassez, identificação de crenças limitantes. Então a gente tem várias atividades que nós vamos fazer na primeira sessão, que é o diagnóstico das crenças, entender as origens sistêmicas da escassez, como que foi a sua estrutura familiar, né? Como que os seus antepassados, seus avós, seus pais se relacionavam com o dinheiro. Fazemos uma terapia sistêmica para liberar essas heranças invisíveis e depois uma oficina de limpeza energética. Aqui, eu amo fitoenergética, então eu coloquei, inclusive, uma oficina para entender como que funciona o banho de ervas, né? Banhos de defumações para remover esses bloqueios. Ou seja, a gente trabalha o sistema emocional, a gente trabalha o sistema mental e sela com o aspecto energético, inclusive, dentro dessa limpeza usando do banho de ervas. Resumindo, então, módulo 2, emoções do dinheiro, entender como é que funciona o elo entre o sentimento e a prosperidade. Módulo 3, desprogramação mental da escassez e reprogramação para a abundância. Então, antes a gente faz uma limpeza, a gente entende e a gente começa a reprogramar, tá? É um ciclo. Entender como funciona a energia do dinheiro, como atrair e manter recursos. Espiritualidade e finanças. Propósito, missão e dinheiro. Tudo na vida é espiritual. Se você não está com as suas ações diárias, com o seu trabalho, com o seu dinheiro, com os seus relacionamentos, se não estão alinhados num propósito maior, a coisa não vai para frente, tá? Porque não vai, porque somos todos um, entendeu? Então, e somos seres extremamente espirituais, 100% espirituais. Então, entender se o nosso propósito de vida está alinhado com o divino e fazer isso. Libertação da dívida e construção da liberdade financeira. Essa sessão de mentoria. Acontece muita coisa nessa sessão de mentoria, mas ela é maravilhosa, porque a gente entende que dentro de nós, muitas vezes, nós não prosperamos e não nos libertamos de dívidas porque nós não sentimos permissão. Sabe, assim, eu não tenho permissão para sair desse ciclo. Porque inconscientemente, enquanto eu estou na dívida, enquanto eu estou sem dinheiro, enquanto eu estou escasso, eu ainda estou preso à minha família. Eu conheço, inclusive, tem uma cliente que ela é assim. Ela não consegue prosperar, ela sabota o trabalho dela, ela não consegue prosperar. Começa uma coisa, para, começa outra, para, começa outra, para. E ela sempre vive na barra da saia da mãe e do pai. Sabe, assim, sempre tá precisando deles. E assim, gente, ela não é nova, não, tem 50 anos já. Mas os pais dela, no caso, são aposentados. E ela sempre tá precisando, porque inconscientemente ela sentia que na hora que ela não precisasse mais deles, ela não ia mais ser amada, né? Porque pai e mãe, por mais que, tipo assim, é um abuso, eu vejo como um abuso, mas eles sempre estão ali para te ajudar. Não tem uma coisa que você peça pro seu pai e pra sua mãe que eles neguem.
A menos que eles tenham essa consciência e falem, meu filho, se vira porque não tem o que fazer, você tem que aprender a se virar, não é mesmo? Mas no caso dela, não. Eles ajudavam, e aí acolhiam, e aí ela ia, porque a criança interior estava infantilizado ainda. Então, quando a gente olhou para isso, foi um processo catártico, foi transformador, e ela conseguiu entender que ela não precisa viver endividada e precisando da ajuda financeira dos pais para ser amada, que ela era amada já por ser filha, e estava tudo certo. Né? Então, aqui a gente consegue entender, achar a raiz a gente já tinha, né, anteriormente achado a raiz, mas nesse módulo aqui a gente consegue achar qual que é a origem do que ainda te mantém preso, do que ainda não te permite prosperar. E faz essa transformação. Módulo 7, mentalidade de crescimento e expansão da riqueza. Isso aqui também está muito conectado com o sistema de crenças e, enfim, questões energéticas de crenças emocionais, mas aqui é mais aula também, né, que tem nessa mentoria. Planejamento financeiro consciente, estratégias para gerir e multiplicar o seu dinheiro, esse daqui é com o Nico, né, ele que vai dar essa mentoria. Investimentos e construção da riqueza com sabedoria e propósito, também é com o Nico e comigo também. Esse é o último módulo, ele vem para selar toda a mentoria e para vocês irem para a vida com bastante prosperidade e propósito em tudo. Olha só, eu precifiquei aqui quanto que custa cada sessão. Eu não cobro menos de R$300 por cada sessão, porque é bem trabalhoso e eu acho, inclusive, que R$300 eu até estou barateando o meu trabalho, porque é um presente. Cada sessão é um grande presente. E cada sessão dura em torno de 1h30, 2 horas. Tá? No total, o valor da mentoria Aurora Dourada sairia por R$3.900. Porém, para as alunas, eu coloquei alunas, mas temos alunos também aqui do nosso workshop, eu fiz por R$80,65 mensais. Por quê? Porque conhecendo todo mundo que se inscreveu nesse workshop, algumas pessoas eu conversei, e eu entendo que que essas pessoas não estão num momento em que elas podem fazer um grande investimento numa mentoria, até porque eu estou falando sobre também endividamento, sobre pessoas endividadas, que estão buscando ela ainda com a prosperidade, que ainda não encontraram essa energia dentro de si. Então, eu não tenho como querer cobrar um valor absurdo, né? Nem é tão absurdo assim, porque o valor da mentoria, R$3.900, não tá caro. Todas as sessões de mentoria, eu tenho um ticket bem mais alto que esse. Mas, por que eu fiz isso? É uma forma de dar um presente para vocês. Tá? Para vocês fazerem. E a mentoria é individual. No total, dá para pagar R$789,10 à vista pela mentoria completa, ou 12 vezes de R$80,65. Aqui está o QR Code, mas eu também vou passar esses slides para vocês, então é só clicar em cima do QR Code que vai abrir o link para comprar a mentoria. E além da mentoria, eu também quero oferecer para vocês um trabalho que eu fiz junto com meu marido, que é o nosso e-book. Tudo que foi passado aqui para vocês hoje também é só uma amostra do que tem tanto na mentoria quanto no e-book, tá? O e-book, ele é para quem tem disciplina e que vai fazer as atividades. Inclusive, né, eu presto uma assessoria dentro um atendimento dentro do círculo de quem compra o e-book também. O e-book, ele é R$36,90 à vista. Baratíssimo, preço de X salada aí na esquina do lanchão, entendeu? Então, por que é baratíssimo? Gente, para fazer acontecer. Se não faz, é porque tem preguiça. Se não faz, é porque não quer sair da escassez, tem que fazer. Então, o e-book, ele tem atividades práticas diárias. Você vai ter que ter disciplina para fazer sozinho, né? Então, ele é mais nesse sentido. E o e-book, ele vem também como quebrando essas primeiras barreiras emocionais que a gente falou hoje, de crenças e emoções, enfim, de energias que a gente tem, para criar uma estrutura financeira. Ele é bem dinâmico também, mas ele não abrange todo o conteúdo da mentoria, né? O conteúdo da mentoria, ele é mais focado, inclusive, para a necessidade de cada um. Então, meus amores, é isso que eu gostaria de apresentar para vocês.
Eu estou muito contente de vocês terem participado de tudo isso. E esse é o meu convite para que vocês continuem essa jornada. Eu vou continuar fazendo trabalhos também, tanto de forma paga quanto de forma gratuita, porque eu amo falar sobre isso. E porque, gente, se mais pessoas souberem disso, dessas informações, mais pessoas começam a se libertar. O mundo, ele precisa de pessoas boas. Nosso planeta precisa de pessoas boas, que tenham um coração puro. Mas não só gente pobre. O mundo precisa de pessoas com coração puro que tenham um poder aquisitivo, que tenham um poder de influência. Entendeu? Então, como eu falei lá no início, dinheiro é poder? É, sim. Ah, mas não quero, não sei, não quero saber. Dinheiro é poder, porque com o dinheiro você tem poder de fazer um monte de coisa. Eu tenho um mentor que eu amo de paixão, que é o Jonas Kass. Eu acho que já falei dele em outras ocasiões aqui. O Jonas Kass, ele é um mentor, sabe? Ele ensina, assim, coisas e é um cara que fatura milhões por mês. Só que uma coisa que um dia ele me falou, e eu, assim, captei essa questão, da questão da crença de gostar de dinheiro, né? Que dinheiro é poder e tudo mais. Ele falou assim, olha, se você acha ainda que dinheiro é uma coisa ruim, pensa o seguinte. E aí uma coisa que ele contou, né? Que ele abriu na roda. Ele falou assim, hoje eu consigo doar pelo menos R$1 milhão todo ano para uma instituição de caridade. Eu consigo doar mensalmente rendimentos mensais para uma outra instituição de caridade. Ele fundou várias instituições na África, aqui no Brasil, enfim, na América Latina, as quais ele mantém, que ele ajuda crianças em situação de miserabilidade, né? Ele ajuda pessoas com trabalho. A Eduz, que é uma das empresas para a qual ele trabalha, tem o Instituto Elevar, que tira as crianças da miséria e coloca elas no sistema de estudo e de educação, que uma criança que potencialmente viria a se tornar um viciado, um drogado e tudo mais, essa criança ela é ressocializada de uma forma diferente, ela aprende sobre tecnologia, sobre finanças, ela aprende tudo, né? Tem toda uma assistência, e o Instituto Elevar ele vem com base em doações, ele é todo estruturado com doações financeiras dessas pessoas que trabalham para a indústria. Então, pensa o seguinte, quanto mais poder você tem, mais gente você também pode ajudar, mais gente você pode abençoar, entendeu? Eu, por exemplo, eu não sou dizimista de igreja, mas eu sou dizimista de instituição, que inclusive é o Instituto Elevar. Também gosto de trabalhar com isso porque a filantropia também nos eleva espiritualmente. Quanto mais a gente ganha, mais a gente pode ajudar, tá? Ai, mas tem gente que é rico e egoísta. Sempre vai ter, tem pobre egoísta também, né? A gente pensa que só pobre gosta de se ajudar. Não, rico também se ajuda, tá? Então, continuem essa jornada, continuem a olhar para si, façam as atividades que foram passadas hoje. Eu vou mandar um slide para vocês depois. Eu tenho um grupo no WhatsApp, eu vou ver quem que tá, quem que não tá na minha listinha, e vou mandar o material para vocês. Mas não pare. E toda vez que aparecer um pensamento intrusivo sobre crenças, sobre dinheiro, dizendo que é ruim ou que você não merece, pensa assim, ó, cancela esse pensamento agora. Sabe? Vai fazer uma oração, lembra que Deus quer que você prospere, que Deus quer que você seja também uma bênção, que você seja uma manifestação dele aqui nessa terra, tá? E começa a gostar de ter o dinheiro, começa a ser positivo em relação ao dinheiro. Você vai ver que as coisas elas vão se transformando automaticamente, sem o menor esforço. Tá? Essa história de que ganhar dinheiro é difícil, né? Que tem que trabalhar duro. Não é bem assim que funciona. Tá? Começa a perceber que dinheiro pode dar em árvore, sim. É que a gente não percebe, né? Mas dinheiro pode dar em árvore, sim. Dinheiro pode cair do céu, sim. Tá? É só a gente estruturar as nossas crenças e saber trabalhar com isso de uma forma mais inteligente. Tá bom? E mais madura também, né? Emocionalmente madura. Ok? Gente, um beijo. Estamos chegando já a 10 horas. 2 horas de mentoria, 2 horas de workshop.
Agradeço muito mais uma vez vocês estarem aqui e eu vejo vocês, espero vê-los na nossa mentoria, tá bom? Um grande beijo e até a próxima. Meu Deus, como é que eu desligo aqui? Minha Bíblia. Parar.